Espírito Santo trouxe avante, São João 21. E vai falar sobre a aparição de Jesus aos seus discípulos depois da sua ressurreição. Algumas coisas interessantes que nos chamam a atenção ao fato de os discípulos estarem pescando, já que no chamado de Jesus para eles, vocês vão ver, já leram esse texto, já ouviram pregações, em que Jesus disse para eles: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de almas ou de homens. Aleluia! E eles, o texto diz, deixando as redes, seguiram. Ou seja, os discípulos que pescavam, que eram praticamente Pedro e Tiago de mão, aleluia, eles deixaram essa prática, aleluia, quando tiveram um chamado do Senhor Jesus. Após, irmão, Jesus morrer na cruz, ele ficava aparecendo algumas vezes, né, de tempo em tempo, não sei quantas vezes, mas algumas vezes Jesus aparece para os seus discípulos. E nesse período de tempo em que Jesus não está com eles, aleluia, eles pararam a obra. E por que pararam? Porque antes Jesus estava fisicamente garantindo, e agora Jesus precisa subir para enviar o seu Espírito, aleluia. E eles voltam para a prática, porque se você não estiver cheio do Espírito Santo, você para a obra, aleluia. Você tem que estar cheio de Jesus, que agora Jesus não está fisicamente, mas agora é melhor, porque agora Ele está com todos e em todo lugar. Agora Ele é onipresente. Naquela época em carne Ele só podia estar ali, aleluia. E quando Jesus aparece, irmão, eles estavam na praia pescando, ou seja, tinham voltado para a prática, mas Jesus tinha algo com eles, né? Jesus não tinha esquecido daquilo que Ele tinha a fazer. E eles disseram: vou pescar. E os discípulos: nós também vamos. E passaram a noite inteira sem pegar nada, aleluia. De manhã Jesus aparece na praia, e eles não conhecem que é Jesus. Eles pensaram que era o Senhor, qualquer pessoa, talvez um pescador, porque ele disse: filhos, tende alguma coisa para comer? Ou seja, mesmo Jesus, né, a primeira coisa que Jesus já estava vendo é que eles tinham trabalhado sem pescar nada. E Jesus vai dizer, a primeira coisa que ele vai dizer: vocês têm alguma coisa para comer? Ou seja, vocês devem estar com fome, aleluia. Mostrando assim que Jesus se preocupa assim com cada detalhe da nossa vida. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Ele poderia simplesmente ignorar que eles trabalharam a noite toda, né? Jesus podia ignorar e começar a dar os seus ensinamentos, mas antes do ensinamento ele viu que ali tinha pessoas sem comer. Passaram a noite inteira querendo pegar um peixe para comer e não conseguiram, aleluia. E Jesus fala: você tem alguma coisa para comer? Aleluia. E eles falam assim: ah, Senhor, moço, nós não pegamos nada, aleluia. E ali Jesus diz: nós sabemos que é Jesus, mas vocês têm que pensar que eles não sabem que é Jesus. Vocês vão ver que daqui a pouco eles não sabem que é Jesus. E aquele homem, nós sabemos que é Jesus, mas ele não sabia disso: lançai a rede do lado direito do barco e achareis, aleluia. E lançaram então, aleluia, e pegaram uma multidão de peixe, aleluia. E o texto vai dizendo que Jesus, aquele discípulo que amava, que Jesus o amava, que é João, ele vai dizer a Pedro: Pedro, estou reconhecendo, agora reconhecia Jesus. Eles não tinham reconhecido. E Pedro, quando ouviu que era o Senhor, cingiu-se, botou a roupa e mergulhou. Até então eu não tinha prestado atenção nesse texto, e eu pensava que Pedro tinha pulado na água porque Pedro estava pelado, Pedro estava nu. Mas não, o texto diz que ele se cingiu com a túnica e lançou-se ao mar, enquanto os discípulos pegam um barco para ir encontrar com Jesus na praia. Ou seja, Pedro, quando ele vê que é Jesus, sabe o que Pedro faz? Pedro bota a roupa, mergulha no mar e vai se encontrar com Jesus, aleluia. Ou seja, aquilo que Pedro tinha passado, ou Jesus já tinha tratado com ele em alguma hora em particular, ou então ele entende que ele precisa ir ao encontro de Cristo. Ele salta no mar, ele não espera nem o barco, ele vai nadando para se abraçar com Jesus, aleluia. Assim é o crente sedento, ele vai ao encontro, aleluia. Jesus, ele vai ao teu encontro, mas você precisa também do encontro dele. Quem pode dizer aleluia? Através da vida de oração e da busca da sua presença, que está aos seus pés, que é a melhor parte e que não lhe será tirada. Você pode dizer aleluia nesta noite? Aleluia.
Então os discípulos, irmão, aleluia, estavam distantes da terra quase 200 côvados. 200 côvados equivale a 100 metros. Aleluia. E levando a rede cheia de peixe. Aleluia. E eu fiquei pensando, como é que pode, né? Aleluia. Jesus, ele mandou lançar a rede, irmão. Aleluia. A questão ali não é o lado. Ele fala o lado direito, tudo bem. Mas se falar, joga para frente, joga para trás, joga para o lado. Mas ele quis dizer jogar para o lado, porque ele controla os peixes, irmão. Aleluia. Ele trouxe os peixes para ali. Aleluia. Ele controla tudo. Ele controlou o peixe para pegar Jonas. Ele controlou os corvos para alimentar Elias. Aleluia. Ele controla, irmão, controla o jumento para falar com Balaão. Aleluia. Ele tem controle das aves, dos peixes, dos répteis. Ele tem controle sobre todas as coisas, né? Tudo foi criado por ele, pela sua palavra. E por isso, irmão, olha só, o livro de Jonas, tudo obedece a Deus. Já parou para pensar? Aleluia. Os marinheiros obedeceram a Deus, jogando Jonas no mar. Aleluia. O peixe obedeceu a Deus, engolindo Jonas e levando Jonas para a cidade. A lagarta obedeceu a Deus, comendo a bomboreira obedeceu a Deus. Os ninivitas obedeceram a Deus. O único que não obedeceu foi Jonas, mas depois obedeceu. Ou seja, Deus, aleluia, domina, aleluia, tudo na terra lhe obedece, até o diabo. O diabo faz maldade, faz. Mas quando Deus quer que ele faça, ele faz. Aleluia. Se Deus falar bem aqui, o diabo faz, ele faz. Porque tudo está sujeito ao Senhor. Aleluia. E outra, aleluia, Jesus, irmão, responde a oração. Sabia que Jesus responde todas as orações? Os marinheiros fizeram oração, pediram a Deus da forma deles para livrar, e Deus livrou. Os ninivitas fizeram oração e Deus livrou. E até Jonas, desobediente, fez oração no peixe e o Senhor lhe respondeu. Aí você pensa, Deus não responde a minha oração. Deus responde tanta oração, irmão. Escuta isso, que Jesus, quando chega lá em Gadara, que aqueles demônios estão no Gadareno, e os demônios falam para Jesus: Senhor, não me mande para o abismo, eu te peço. Se tu me tirar daqui, me manda para o porcos. E Jesus vai, ou seja, Jesus respondeu até a oração do diabo. Porque Jesus podia falar: não, Satanás, vai para o abismo, porque ele não quer ir para o abismo, porque ele sabe que não é ruim. Agora, se Jesus responde toda a oração, até do Gadareno, até daquele que estava no Gadareno, imagina se ele não vai responder a oração da sua igreja. Então clama, igreja, ora, igreja, porque se você orar, repleto de texto, Jesus clama a mim, responder-te, aquele que pede, recebe, que busca, enquanto que bate, abrir-se-á. Bate, igreja, aleluia. Então nós vemos aqui, irmãos, aleluia, que Jesus então chega na praia, aleluia, e diz para os discípulos: puxem a rede cheia de peixe, aleluia. E quando chega na terra, ele viu ali brasas com peixe, né, pedaço de pão, e Jesus disse: trazei dos peixes que vocês apanharam, aleluia. Então, voltando ao assunto aqui, antes de ir para essa parte, Jesus, irmão, aleluia, ele controla tanto a nossa vida, aleluia, que antes da grande pescaria, eles tiveram que não pescar nada, aleluia. De repente você e eu estamos na fase que não pescamos nada, mas vai chegar aí uma grande pescaria, aleluia, porque Ele controla o cardume, Ele que controlou os peixes para estar ali, aleluia. Ele poderia de longe, irmão, porque Jesus, o poder dele aqui ressuscitado, e também antes de morrer também, mas ali ele poderia simplesmente de longe ele falar assim: eu estou vendo meus discípulos lá passando dificuldade, vou controlar aqui os peixes para eles pegarem logo na primeira lançada de rede. Mas ele permitiu ninguém pegar nada, para que quando fosse pegar, ele tinha que estar bem presente para o nome dele ser glorificado, aleluia. Muitas vezes Deus não permite para que o homem não roube a glória e pense: olha os meus feitos, o que eu fiz, aleluia. Agora, quando Jesus está presente, eles sabem que aquilo ali foi a mão do Senhor Jesus. Quando Ele fizer, e Ele vai fazer, aleluia, o nome dEle vai ser glorificado, e todos verão que é a mão do Senhor
sobre seus filhos, aleluia. Assim eles jogaram, irmão, aleluia, e Jesus levou o cardume, aleluia, e falou para os peixes: entre na rede, aleluia. Assim o Senhor também está falando conosco, que Ele vai enviar os peixes para entrar na rede, aleluia, porque Ele tem domínio sobre o mar, sobre os peixes, sobre o lado que vamos lançar a rede, aleluia. E vamos mais longe ainda. Se Jesus falasse: joga para qualquer lado, em qualquer lado estaria o peixe também, porque Ele é controlar, aleluia. Assim, irmãos, Ele só fez porque, aleluia, o Senhor Jesus tem compromisso, irmão, com esses homens aqui. Jesus veio andar com ele 3 anos e agora fala assim: agora vocês se viram. Não, aleluia. Como andamos com Cristo, o Senhor tem um compromisso comigo, tem compromisso contigo, aleluia. O Senhor não ia deixar agora, irmão, uma obra pela metade. A obra dele é completa, aleluia. E o que ele tinha, irmão, com esses homens aqui, se você for continuar lendo aqui, ler o livro todos os Atos dos Apóstolos, livro após livro, você vai ver que era uma obra sobrenatural, irmãos, era uma obra extraordinária. Não era, irmão, aleluia, uma coisa como nós vemos hoje, aleluia. Discípulos eram arrebatados de um lado para o outro, eles tinham visão, revelação, cura, aleluia, né? Maravilha, céus abertos, via visão, via Jesus, aleluia. E é nesta obra que eu creio, porque eu não posso crer numa igreja, né, irmãos? Não posso crer numa obra da igreja de um Jesus ausente. Eu creio num Jesus presente. Você pode dizer aleluia? Eu creio num Jesus que ainda pode aparecer para você. Embora nós não precisamos ver para crer, Ele está presente na igreja, aleluia, curando, libertando, fazendo os paralíticos pularem, fazendo o morto ressuscitar, aleluia, com o céu aberto sobre nós, aleluia. Porque eu creio que não é em vão que este livro de Atos, ele termina no capítulo 28 do nada. Não dá um desfecho para a vida de Pedro, não dá um desfecho para Felipe, não dá um desfecho para João, não dá um desfecho para Paulo, dando a entender que os atos do Espírito Santo continuam hoje. Quem pode dizer aleluia? Os atos do Espírito Santo continuam hoje na igreja, aleluia. E eu creio que esses dias estão para ser revividos pela igreja, onde os atos do Espírito Santo vão voltar da igreja para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Os atos do Espírito Santo estão vivos, aleluia. Aleluia, Jesus. E aí Jesus vai dizer: vem jantar, aleluia. E os discípulos não ousavam perguntar por quê, irmão, por quem era aquele, sabendo que ele era o Senhor Jesus, aleluia. E chegou Jesus, tomou pão, deu peixe para eles. E já era, aqui está falando que já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado os mortos. Aí vem aquele tratar com Pedro, né? Vem aquele momento em que Jesus vai tratar com Pedro, aleluia, mais uma vez. E embora, irmãos, Jesus já tivesse aparecido para Pedro, porque quando Jesus ele ressuscita, ele vai dizer assim para os discípulos: ora, ide, dizei que eu vou encontrar eles lá na Galileia, dizei para os discípulos e a Pedro também. Ou seja, Pedro era discípulo, ele poderia simplesmente falar assim: dizei para os discípulos. Só que dentro de Pedro está pensando: eu não sou mais discípulo. Pedro está pensando: eu não sou mais. Por quê? Porque eu já neguei. E Jesus está dizendo, aleluia, dizei para os discípulos, dizei que Pedro também é discípulo, manda ele também, aleluia. Só não tem jeito para a morte, aleluia. Por quê? Para a morte, quer dizer, há jeitos também, Jesus pode trazer de volta, aleluia. Mas o problema só não tem jeito no caso de Judas, que se matou, né? E se matar é uma falta de fé. Pergunta para mim: o suicídio tem perdão? O problema não é nem o suicídio, o problema é que a pessoa que suicida, ela não está crendo que Jesus pode mudar a causa, aleluia. Porque quando você tem fé, você está crendo que Jesus pode mudar o quadro. E a pessoa que se suicida, ela diz: não, Jesus não pode mais fazer mais nada, deixa que eu faço. Então ela está tendo falta de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então ele não fala em Judas, porque Judas tinha se matado antes de Jesus ressuscitar, aleluia. Porque se ele espera, eu creio que até ele, Jesus ia chamá-lo também, porque já tinha cumprido a palavra. Mas aqui Pedro, Jesus fala assim: Pedro, tu me ama? Nós já estudamos sobre isso, sobre a diferença entre ágape e filéu. E Jesus vai dizer: Pedro, tu me amas, tu tem amor ágape. E Pedro vai dizer assim: Senhor, eu te amo com amor filéu, com amor entre amigo, fraterno.
E Jesus, observa as palavras de Jesus, que nós nunca paramos para pensar nisso. Jesus vai dizer: apacenta meus cordeiro. Não vai falar ovelha, cordeiro é criança. Aleluia. Apacenta os filhotes das ovelhas. Primeiro ele fala: apacenta o cordeiro. Cordeiro é um filho de ovelha. Cordeiro é uma ovelha que não está adulta ainda. Aleluia. E ele fala de novo: Pedro, tem por mim o amor ágape. Aí Pedro vai dizer: Senhor, eu te filéu, eu te amo com amor fraternal. Aí ele vai falar: apacenta minhas ovelhas. E na terceira vez ele fala assim: Pedro, então tu tem amor por mim, apenas um amor fraterno? Aí Pedro se entristeceu por Jesus dizer a terceira vez. Aí Jesus falou assim, aí Pedro falou assim: sim, Senhor, eu te filéu, eu tenho um amor fraternal pelo Senhor, de grande amigo. Aleluia, não tem um amor sacrificial. Aleluia, mas ainda assim Jesus falou assim: esse amor é suficiente. Para quê? Para você cuidar das ovelhas. Aleluia. Então cuida das minhas ovelhas, pequenas, grandes, seja qual for. Aleluia. E aí Jesus vai falar para Pedro: Pedro, agora nesse verso 18, quando diz: quando era mais moço, se cegia a ti mesmo, se vestia a ti mesmo, andava para onde você queria. Quando você é velho, vão pegar suas mãos, vão te amarrar e levar para onde não queiras. Porque Pedro provavelmente não era como Jesus, no sentido de que Jesus, quando vai ser morto, eles amarram Pedro, amarram Jesus, e Jesus vai com um cordeiro morto. Pedro, ele já vai se bater, ele vai guerrear, ele vai brigar. Pedro não vai dar mole, não. Não que Jesus tenha dado mole, a questão é que Pedro, ele não é como Jesus, no sentido de ser tão santo assim, vamos dizer. E Pedro, Jesus vai dizendo: Pedro, quando tu é mais moço, tu anda para onde tu quiser, fica livre. Mas quando for velho, vão te amarrar e vão te levar para matar você, por amor da minha palavra. Ou seja, irmãos, sabe o que eu aprendo aqui? Jesus está chamando, aleluia, nesses últimos tempos, mártires. Porque as pessoas querem ser como Pedro, no sentido de passar e a sombra levantar o morto, levantar o paralítico. As pessoas querem ser como Pedro, né, que edificou a igreja do Senhor Jesus. Os seus querem ser como Pedro, né, que pregava, levantou o coxo, levantou o paralítico, ressuscitou o morto, mas não querem morrer por amor de Cristo. E Jesus está avisando para Pedro antes mesmo, né, de acontecer. Porque Pedro poderia pular fora, pensar assim: eu não querer morrer não, né? Aleluia. Mas Jesus está falando assim: quando você for velho, você vai ser um mártir. Aleluia. E nesses últimos tempos, eu creio que Jesus vai levantar mártires da sua igreja. Não que ele precise disso, né, irmãos? Mas os discípulos, quase todos, tirando somente João, que morreu de velhice, eles morreram por amor da palavra de Deus. E você tem que estar preparado para quê? Porque vai haver perseguição contra o crente. Aleluia. Sabia que vai haver perseguição contra o crente? A polícia vai chegar na nossa casa e vai inventar coisas sobre nós para tentar nos prender. Porque quando prenderam Jesus, também inventaram sobre a vida dele, né? Quando apedrejaram Estevão, disseram: este homem está falando que vai quebrar tudo, vai fazer, vai acontecer e tal. Era mentira. Aleluia. Quando apedrejaram Acabe, era mentira. Aleluia. Então você tem que estar percebido, né? Porque estamos vivendo os últimos tempos da igreja. Aleluia. E Jesus está voltando. Esteja então apercebido. E aí Pedro, quando vê aquilo, né, irmãos, quando ouve aquilo, Pedro não vai reclamar: Senhor, mas que isso, Jesus, alivia minha barra. Não, aquilo é honra, né, morrer por amor de Cristo. E Pedro, então, quando vê João, o apóstolo João passando, fala assim: Jesus, e o que vai ser daquele ali, aquele João ali? O que vai acontecer com ele? O que vai acontecer com o João? E Jesus falou assim: o que me importa? O que te importa? O que vai acontecer com ele? Se ele vai morrer, se ele vai viver? Segue-me tu, cuide da sua vida espiritual. Deixe que eu cuido da vida do outro, da vida espiritual de cada um. Eu cuido, aleluia. Agora tu cuida da tua vida, me segue, aleluia. E Pedro não tocou mais no assunto, aleluia. Eu tinha um hábito, irmão, cada vez que eu ia visitar uma pessoa no hospital, perguntar para Deus: Deus, o pensamento, essa pessoa vai morrer ou vai viver? E eu abri a palavra na frente da pessoa. A pessoa que estava ali não sabia, mas eu abri
bati o olho assim, aquela palavrinha rema para mim, revelada. Eu sabia que era Deus falando. Foi assim com várias pessoas. Acho que eu me lembro mais foi da Dona Isabel, que eu pedi a palavra e bati no olho. A palavra rema é quando você olha e a palavra salta e você sente no seu coração Deus falar. E a palavra foi: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quando eu entendi, eu falei, fechei a Bíblia e falei: Isabel, você prepara para ir embora, porque você não vai morrer. E ela não estava de alta ainda. Naquele mesmo dia ela teve alta. Não morreu até hoje. Outro foi o Zé Humberto, o presbítero Humberto. Eu fui lá, aí disfarçadamente falei assim: e agora? Morreu ou não vai? Aí bati, caiu nessa palavra: que importa se ele vai morrer ou vai viver? Segue-me tu. A partir dali eu não fiz mais isso. Aleluia! Esta palavra aqui, irmão, é uma palavra viva. Se você tiver comunhão com a palavra, aleluia, Deus fala contigo. Se você quer ouvir Deus falar, né, irmãos? Leia a Bíblia e Deus vai falar contigo. Se você quiser ouvir Deus falar com voz audível, leia a Bíblia em voz alta. Aleluia! Eu sei que Deus usa vaso, falei sonho, falei profecia, falei revelação, falei arrebatamento, mas a Bíblia fala. Ela fala. Aleluia! E todas as vezes que a pessoa fala assim, Deus falou comigo, essa pessoa está falando que Deus falou com ela em revelação. E eu creio nisso. Só que todo dia Deus fala muito, muito comigo, irmão, na palavra. Porque eu tenho hábito de ler. Então se você tiver hábito de ler a palavra, Deus vai falar muito, muito contigo. Aleluia. Assim, irmão, nós vemos aqui Pedro, aleluia, né, sendo tratado depois de uma grande pescaria. Depois, a partir desse momento aqui, irmão, aleluia, né, que vai terminar este livro do Evangelho de João, vai entrar no livro de Atos, vai começar o período de um novo Pedro. Aleluia. Um Pedro como nunca se viu antes, né, eu posso dizer no Antigo Testamento, porque antes de Jesus morrer, ainda é Velho Testamento, ainda é lei. A graça só começa depois de fato que Jesus morre na cruz. Então Pedro vai mudar, porque a partir daquele momento ele vai ser cheio do Espírito Santo. Está preparado para ser cheio do Espírito Santo? Porque se você estiver preparado para ser cheio do Espírito Santo, tudo vai mudar no seu lar e na sua vida. Vamos